Jesus foi a primeira Psyops, cara? A ciência fala sobre a existência de Jesus. Cara, isso aí eu já até conversei com o Rodrigo, né, cara? Sim, Jesus, cara, não tem nem o que eu discutir, né? Ele foi um ser humano, né? Uma pessoa, e ele existiu ali e andou por ali e tal, né? Obviamente que tem as partes, né? Tem até aquela coisa que o pessoal fala, adolescência, né? Exatamente, dos 13 dos 12 aos 30 anos. Tem o que Jesus fez por aí que ninguém sabe também, sei lá, se importava o que ele fez, né? Coisas de transformar água em vinho, aí tem essas coisas, milagres. Uma interpretação é o seguinte, que Jesus, ele era uma pessoa muito inteligente e ele teria lido, ele sabia que tinha aquela mensagem que ia ter um Messias naquela região, naquela época. Ele era uma pessoa acima da média na inteligência ali do pessoal. Eu vou começar a me comportar desse jeito e eles vão começar a me idolatrar e falam que chegou num tempo, numa hora que ele meio que se arrependeu, mas não dá mais pra voltar atrás. André Chivitarese, ele diz que ele apanha às vezes na internet quando o pessoal quer que ele desminta que Jesus existiu. Até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro, Jesus existiu. Cristo em si foi um ser humano, né? Com certeza, ele existiu, de carne e osso. Mas eu tô falando que existem pessoas que duvidam, é isso que eu quis dizer. Tá. Ainda existem pessoas que falam que ele foi um mito, que ele é uma criação e tudo mais. Jesus foi a primeira Psyops, cara? Os romanos podem ter criado esse mito. Poder aumentar o poder, né? A pessoa fala, os evangelhos são um mito. Eu até esqueço a área religiosa e falo assim, ele não entende de literatura para falar isso. Ele está falando um jargão popular. Quando a gente falou que Deus não é um elemento observável, analisável, eu não vou fazer um artigo provando a existência de Deus. Mas eu posso publicar um artigo científico, por exemplo, para verificar a existência histórica de Jesus. Um artigo científico para ver o que o povo pensava naquela época. Existem artigos científicos que eu analiso, por exemplo, se a cidade de Ethel é Betsaida ou não é Betsaida. A gente agora, esse ano de 2025, é quase certo que a gente vai ter que interromper a nossa escavação, mas nós estamos escavando a cidade de Laquis, Lachish, lá em Israel. Então a gente conseguiu, por exemplo, e publica-se artigos científicos sobre isso, aprovar, por exemplo, a datação da cidade com relação à cronologia bíblica. O Cani falou o primeiro milagre de Jesus, da boda de Caná. Aí que é o detalhe. Aí não, né? Mas... Não, por quê? Não é nem pelo fato do milagre ser verdadeiro ou não ser verdadeiro, é porque ele foge do critério observacional. Tanto o crente, quando joga Deus nessa época, a causa primeira, quanto o descrente que joga o nada nessa época, ambos estão fazendo uma declaração de fé não testável. Me corrija se eu discordar. Não testável e meio científico. Então, quando o cara fala assim, não há Deus, essa declaração é uma declaração de fé. Ela não é testável. Ela não é empírica.